Olá, desbravadores de tapeti! Estou aqui novamente, mas agora para a gente concluir a especialidade. A gente já conversou sobre algumas coisinhas teóricas, em aula também falei com vocês, e agora a gente precisa concluir a quantidade de sinais que a especialidade exige. São 150 sinais ao todo. Além de a gente alcançar esse número de sinais, eu vou passar um pouquinho da quantidade de sinais, tá? Então você pode escolher os que você tiver mais facilidade de aprender, mas você precisa registrar esses sinais. Como? Você precisa tirar foto de você fazendo cada um dos sinais. Tá? Que sinais que tem movimento, você vai acabar registrando só uma parte do sinal, não tem problema nenhum, é só pra gente conseguir comprovar que você aprendeu. Então fica essa missão aí para você que quer concluir a especialidade de Libras. A gente ainda tem uma visita a uma escola que pratica a inclusão de surdos. E a gente também algumas questões teóricas que ainda faltou esclarecer. Então eu vou esclarecer essa questão teórica no final do vídeo, tá? Porque agora, ó, tá vendo esse vídeo que tá parado aqui me esperando falar pra caramba? A gente vai analisar os sinais desse vídeo aqui e eu vou explicar para vocês a estrutura da frase que está sendo feita para que vocês tenham domínio sobre esses sinais. E aí a gente vai aprender também os sinais do hino dos desbravadores, que também é um requisito saber uma música. A música que foi cantada pelos desbravadores, vocês já viram a tradução, então podem utilizar ela também na especialidade de vocês. E aí, conforme você vai tendo que rever os vídeos para você conseguir fazer os sinais, você vai conseguir alcançar 5 horas de aula. Vamos começar? Voto. Primeiro sinal é o sinal de voto. Sai da boca e vai, não encosta, tá? É com distância. Sai da frente, só do rosto e vira. Esse é o sinal de voto em Libras. A gente usa esse sinal de voto para fazer os votos mesmo, né? Em Libras tem só esse movimento de diferença, tá? Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Os sinais que ele faz aqui, ó. Graça, esse sinal de graça. Deus, o sinal sai da sua frente e sobe. Se você fizer muito próximo aqui, é dia, tá? Pra não confundir, põe na frente do seu corpo e sobe. Deus, ele colocou a mão embaixo. Isso é um jeito de fazer, tá? É uma escolha linguística que a gente chama. Ele escolheu fazer desse jeito. Então, ó. Deus. O sinal que ele usa pra puro é assim. Também tem esse sinal aqui de pureza, tem esse significado. E a gente também tem esse sinal de limpo, limpar, que quando é relacionado ao ser humano, a gente faz mais assim, ó, coração limpo, isso é um coração limpo, por exemplo. Para ficar mais prático, ele usou esse, que provavelmente na região dele é mais usada, tá? Sinal de pureza. A gente usa na nossa região mais esse aqui, que tem a ver com a pessoa que está purificada. Para o sinal de leal, ele usa o sinal de fiel a Deus, porque a gente vai fazer com F, sair da testa e subir na direção de Deus. Fiel. Porque existe também o sinal de fiel assim, de fidelidade. Isso é fidelidade de modo geral em relação às pessoas. E esse aqui é fidelidade a Deus. Guardarei a lei do desbravador. Guardar significa respeitar, né? Obedecer. Então ele usa esse sinal aqui, que é exatamente o sinal de obedecer. E ele escreve lei. Essa é uma forma mais antiga de escrever, de fazer o sinal de lei. Ele faz a datilologia. A gente pode fazer esse sinal de lei também, que é mais usado hoje em dia. Serei servo de Deus e amigo de todos. E o sinal de desbravadores, vocês já estão cansados de saber, né? Faz a faixa e faz as insígnias aqui. Aqui é uma adaptação. O servo é assim, ó, é aqui embaixo, o sinal de servir. Tá? Servir. Ele fez para servir a Deus. Então ele fez subindo servo de Deus. E aí ele fez essa escolha de colocar o Deus junto com a mão mostrando, né? Então, ó, o servo, o seco seria assim, né? Servo, Deus. E aí uma forma adaptada, mais bonita visualmente, mais clara visualmente é servo, você vai servindo a Deus, na direção de Deus, aponta para Deus, tá? Amigo de todos foi amigo, esse sinal de amizade, amigo, amiga também. E todos, ele fez o sinal de vocês. Vocês, que estão presentes aqui. Essa é a tradução mais literal possível. Então, amigo de todos.
Porque se você fizer só o sinal de todos ou todos, tem esses dois sinais, vai ficar sem contexto. Amigo de todas as coisas, de todos os animais. Então, se você fizer assim e vocês, dá para entender melhor que é sobre pessoas. Lei. A lei do desbravador ordena-me. Então, aqui novamente, ele fez o sinal de lei. Pode ser escrito, ó, L-E-I, ou a lei que tem mais sido usada hoje em dia, essa, tá? Então, ele já começa, ó, a lei, desbravadores, você já sabe. Ordena-me, tá um pouquinho diferente do que a gente costuma ver. É muito interessante o que ele fez, porque assim é mandar, ordenar. Quando ele faz assim e vira para ele tá fazendo a concordância verbal, digamos assim. Ele sai da testa e vira para ele. Então, ordena-me, seria isso. Ordena eu, traduzindo ao pé da letra. Então, ó, ordena-me. Ou me ordena. E mandar também é o mesmo sinal, tá? Quando é para outra pessoa, quando é para mim, aponta. Observar a devoção matinal. Observar a devoção matinal é uma expressão muito aportuguesada, sabe? É um português muito raiz. Então ele trouxe uma tradução para Libras que dá o mesmo sentido. Ele fez Bíblia, que é livro Deus, esse é o sinal de Bíblia. E aí colocou diariamente, todo dia. Esse aqui é o sinal diariamente ou todo dia. Bem fielmente a parte que lhe corresponde. Aqui também não está traduzido ao pé da letra, porque dá um sentido a Libras. Quando a gente faz algumas palavras, ela tem um sentido mais literal. E aí, dependendo do contexto, é melhor usar outras palavras que sejam sinônimos ou que tenham o mesmo sentido. Então, ele faz aqui o sinal de fazer. Dependendo da região é usado esse, dependendo e também do contexto é usado esse aqui, fazer, tá? Esse também é o sinal de fazer certo. Fazer certo, cumprir fielmente, é fazer certo. A parte ele fez assim. Esse sinal aqui também é usado para programação, algo que você organizou, tipo um cronograma. Então, em vez de fazer o sinal de parte, que ia ficar parte do que, ele fez o que foi programado, né? Então, é o que foi programado e é minha, que ele fez o meu, responsabilidade. É o R, vou fazer desse lado mais confortável para mim. E aí você põe sobre os seus ombros. Responsabilidade, tá? Esse sinal. Eu troquei a ordem aqui, então ele fez fazer, aí programado, certo, minha responsabilidade. Cuidar de meu corpo. Cuidar de meu corpo, vocês lembram que eu fiz esse sinal aqui para limpar? Ele usou esse sinal aqui para dizer que o corpo tá bem cuidado, né? Tá limpo. Então, ele fez me cuidar, esse sinal, porque o sinal sozinho de cuidar é assim. Cuidar, cuidado, proteção, proteger. E aí, quando é para mim, virado para mim, a gente chama isso de sinal direcional, me cuidar, que é cuidar de meu corpo. Então, é me cuidar, em vez de fazer o sinal de corpo, explicar que é do corpo, ele já fez o sinal de limpo direto no corpo. Já deu para entender que é no corpo direto. Então, ó, cuidar de meu corpo. Manter a consciência limpa. Aí aqui ele usou aquele limpo que tem aquele sentido do puro que a gente conversou. Então, ó, manter é ter, sinal de ter. Se for para fora não ter, para dentro bate aqui, ó, ter. Ter, consciência é a mãozinha. Esse aqui é o sinal de palavra. Aí você pega a palavra e põe na testa. Consciência. Consciência. Tá vendo como fica? Consciência. Aí ele fez aquele limpa que a gente conversou no começo. Ser cortês e obediente. Sinal para cortês tem a ver também com o sinal de educado, poderia ser. Ele escolheu o sinal de bondoso, bondade, bom, tá? Bom. E obediente, a gente já sabe o sinal, obediente. Andar com reverência na casa de Deus. Nesse trecho está um pouquinho mais literal, ou seja, na Libras existem estruturas que se a gente não mudar fica sem sentido visual, mas existem outras que a gente consegue aproveitar e utilizar. Então, olha só, andar, isso aqui a gente chama de classificador, quando a gente imita algo da realidade com as mãos, que não necessariamente seja um sinal, porque o sinal de pessoa é esse, pessoa, ou assim, ó, pessoa, tá?
E aí, quando a gente classifica, ou seja, faz parecer, representa a realidade, ele imita uma pessoa assim. Então, essa pessoa aqui tá andando. Se fosse correndo, ia ser rapidinho. E se fosse subir numa árvore, ó, ela ia subir assim. Assim ela não ia subir deitada. Então, ó, andando, aí a gente dobra a perna para subir. Então, isso é um classificador, tá? Então, ele caminha, reverência, ele fez o sinal literal de reverência. Casa de Deus é igreja, o mesmo sinal de igreja. Você faz uma casa e uma cruz em cima. Casa, e aí ele aponta para Deus novamente. Lembrando que essa mão aqui é só um jeito dele fazer. Pode fazer só a mão solta, tá? Ter sempre um cântico no coração. Sempre um cântico no coração. Aí ele pegou a essência do que significa, que é ter alegria. Então ele fez o sinal de sempre, sempre, ó. A mão é assim e vai pra frente. Sempre alegria, pra trás. Só que tem que ter rostinho de alegria, vocês já sabem, né? Alegria. Ir aonde Deus mandar. Ir aonde Deus mandar, conseguiu ser literal também, ó. Então, ó, ir qualquer lugar. Isso ele faz muito rápido, esse lugar aqui. Presta atenção aí que ele faz. Ir qualquer lugar, Deus mandar. Alvo. O sinal de alvo, mais pra frente você vai ver que é o mesmo sinal de objetivo, até porque são palavras sinônimas no português. O sinal de objetivo você vai pôr um dedinho na frente, virado pra você, e o de trás, ele vai... É que nem o tiro ao alvo, que no final do alvo é um círculo dentro do outro, assim. E aí, representa, lembra isso, porque ó, você vai num movimento circular até chegar no alvo ou no objetivo. Objetivo ou alvo, esse sinal. A mensagem do advento a todo mundo na minha geração. Ele faz sinal de mensagem. Esse aqui também é sinal de marketing, viu? Mensagem, com M, ó. Mensagem. O advento, ele fez Jesus voltar. Voltar. Faz com o dedinho dobrado, que assim pode confundir com cidade, tá? Ó, voltar. Mensagem, Jesus voltar. Agora ele fez o sinal de todos que a gente conversou, um dos dois sinais, né? Pode ser esse também ou esse aqui. Todos. Aí ele fez sinal de pessoa, que a gente conversou agora há pouco também. Todas pessoas. Minha geração é o G saindo do coração pra frente. Lema. O amor de Cristo me motiva. Lema, o sinal que ele fez também é usado para o sinal de frase, tá? Que é esse aqui. E esse, rapidinho de fazer, amor. Tem gente que faz amor também. Deixa eu fazer com a outra mão, que não tem coordenação com essa para fazer. Fechando os dedinhos, deixa eu ver. É. Mas, você também pode fazer só com todos os dedos juntos. Às vezes tem gente que fecha um de cada vez ou todos juntos. Esse é mais rápido de fazer. Amor. Aí o sinal de Cristo é o C, passando daqui para baixo, Cristo. E aí o me motiva é o sinal de incentivar, vai de trás para frente. Objetivo. Salvar do pecado e guiar no serviço. Salvar, o sinal sozinho aqui. Ele gosta de fazer uma base nos sinais. E ele fez uma base no coração. Tem um motivo para isso. Então, ó, ele fez salvar a pessoa. Ele fez sinal de pessoa. E aqui, isso aqui é um classificador de pessoa. E ele fez o quê? Guardou a pessoa onde? Onde ele salvou. Então, ó, salvar a pessoa. E aí você guarda, põe o dedinho aqui, ó, e guarda a pessoa. Guiar. É uma mão com a palma virada para você, a outra segura os dedinhos aqui na ponta e faz um movimento aqui sinuoso, que a gente chama, né? Guiar. E aí o serviço é o mesmo conceito, que servir é assim, e aí ele serve a Deus. Voto de fidelidade à Bíblia. Ele fez o sinal de combinado. Não fez esse voto aqui, viu como é diferente? Ó, esse aqui é combinado, mesmo sinal de combinar. Combinado e
A Bíblia ele fez só livro, tá? O sinal de livro. Mas você pode fazer aquele que a gente mostrou no comecinho também. Prometo fidelidade à Bíblia. Agora observa, ó, ele fez prometer, sinal de prometer, viu que não é voto, é prometer. É só dar uma viradinha aqui. Prometo. A fidelidade, a gente estava falando a Deus, apesar de ser a Deus também, agora a gente vai fazer o sinal de Bíblia em seguida. Então ele faz aqui, ó, fidelidade, aí você abre a Bíblia. A sua mensagem de um Salvador. Em vez de fazer Salvador, vai falar quem é o Salvador. Então, fidelidade à Bíblia. Tudo bem não fazer assim também, porque a gente está dentro do contexto. Já dá para saber que a gente está falando de Bíblia, tá? E agora a gente vai fazer mensagem de novo. O Salvador, ele vai fazer Jesus, para ficar claro quem que é o Salvador. Então, Jesus. Crucificado, ele fez o sinal de já, para você entender que é passado, tá? Já. Morrer. E põe cruz, que ele morreu na cruz, não foi qualquer tipo de morte. Então, já, ó. Opa. Já. Morreu. Crucificado, ressurreto e prestes a vir. Ele faz assim, eu conheço assim, ó, mas também tem essa forma dele fazer, né? Conheço assim, mas, então a gente já fez que ele morreu, mas o ressurreto é a tumba. A gente faz assim a tumba e Jesus saindo, porque ele foi pro céu, né? Ele ressuscitou e saiu. Então, ressurreto, rápido, é o sinal de voltar, lembra? Depois, rápido, você pode fazer expressão facial, ó. Tá? Rápido e voltar. Doador de vida e liberdade a todos que nele creem. Aí ele faz primeiro o sinal de vida, para depois doar. Então, ó, vida, doar, liberdade, junta aqui e abre, liberdade. Aí o sinal de todos de novo, sinal de pessoas novamente, acreditar, crer também, acreditar, e o sinal de Deus apoiando aqui como uma escolha, mas você também pode fazer sem. Pode observar que ele faz o acreditar já aqui em cima para ficar mais fácil de fazer a Deus. Então, ó, o intérprete, a gente quando vai aprender, a gente aprende o sinal completinho, né? O sinal tá aqui, ó, duro. Aí você vai colocar dentro do contexto da frase para ficar mais prático, mais rápido e mais visual. A gente coloca mais próximo do próximo sinal. Você conseguiu entender desmembrando os sinais? Agora eu quero desafiar você a fazer junto com ele. Vai assistindo e fazendo junto, agora que você compreende mais conceitualmente cada sinal. Vamos agora ao hino dos desbravadores. No hino, é importante também você saber que a estrutura ela é focada na Libras. Então, é uma tradução. Uma música, quando é traduzida, a gente precisa considerar como arte, porque a música é poesia. E aí a gente tem uma liberdade maior de tradução. Mas a divisão sul-americana tem uma tradução oficial do hino para ficar uniforme nos diferentes lugares do Brasil, porque cada um vai ter suas escolhas linguísticas, então eles escolheram uma tradução mais adequada que padronizasse a tradução do hino. Então eu vou ensinar uma com esse vídeo que eu achei que é o mais claro que tem aqui na internet, tá? Então, ó, atenção! Nós somos os desbravadores. Lembra do sinal que a gente fez de voto? Só que daí ele não saiu daqui do rosto, ele saiu só daqui como a gente faz o voto mesmo. E desbravadores, vocês já sabem como faz o sinal de desbravadores. Lembra que a gente fez o sinal de serviço? Pode ser para servo também? Aqui não houve essa escolha, por quê? Eles pegaram o significado do que é servir a Deus. Então ele vai primeiro posicionar Deus aqui, Deus. Em seguida vai fazer o sinal de amor, entregar para Deus, esse amor, que é o que a gente faz quando a gente serve a Deus. Deus, amor e entrega. O sinal sozinho de marchar é assim, ó. Fecha as duas mãos, abre só um pouquinho.
marchar. Tanto que setembro, por causa do Dia da Independência, é esse sinal também. Daí você faz mês, setembro. Então, esse sinal de marchar. Aqui a gente usa mais uma vez aquilo que eu expliquei para você sobre classificador, para representar de uma forma mais visual alguma realidade. Então, como a gente fez aqui, Deus, certo? E a gente entregou, o nosso amor para Deus, a gente sai com ele marchando. Então, você vai fazer marchar do lado de Deus. Deus está aqui, ele vai junto com você, onde você vai, onde quer que você vá. Nesse caso, marchando. Em vez de fazer literalmente fiéis às leis suas, ele fez também, mais uma vez, o significado, que é ficar firme. Esse é o sinal de firme. Fica firme. E aí, fez assim. Devemos ao mundo anunciar as novas da salvação. Devemos. Parece que me ordenou, não é? Mas eles escolheram aqui, que eu achei muito legal, esse sinal de acreditar, a gente acredita nisso, que nós temos o compromisso, o sinal de combinado, né? E o sinal de compromisso. Então nós temos a gente acredita, que a gente tem um compromisso de mostrar esse sinal sozinho de mostrar. Mas a gente está mostrando para o mundo. Então ele faz o mostrar assim, distribuindo. Aí é o sinal de salvação, que a gente aprendeu agora há pouco. Você vai pegar a salvação e espalhar. Ó, salvação e espalhar. O sinal sozinho de espalhar é assim, ó. Mas aqui depende muito do contexto para fazer sentido. Então, para você espalhar a salvação, eu ia falar o amor. A salvação, você vai fazer salvação e aí você espalha. Ele espalhou com as duas mãos, tá? Depois que eu vi, ó. Fez assim, e na hora de espalhar, ele usou a outra de apoio para espalhar mais. Cristo virá em breve tem um classificador também, porque a gente já fez, né? Jesus voltar rápido. Teve isso que a gente fez no outro vídeo. Nesse vídeo aqui, o classificador é, imagina que Jesus, lá do céu, aqui uma nuvem, como se fosse, ele vem lá do céu e desce aqui pra frente. A gente usou isso na música também. Então, ó, Cristo virá. Esse é o classificador específico para a volta de Jesus. Agora, o sinal é muito bonito. É o sinal de presente. Duas mãos em V, você faz o laço, ó. E fecha o laço. Então, você dá uma voltinha, fecha o laço. Só como eu fecho. Faz assim. E esse é o sinal de entregar. Então, como a configuração da mão, que a gente chama, né? Que é o formato que a mão tá. Já tem a ver com o sinal de entregar, ele faz assim, ó. Presente, dar. E o que é o galardão? A gente colocou aqui na Libras uma representação. Ó, eu me incluindo na tradução, né? É colocado aqui a tradução de... É colocada aqui a tradução do galardão como coroa. Então, ó, presente, Deus vai dar pra você uma coroa. Deu pra vocês, não foi pra você. Então, não é assim. Ele fez assim, ó, presente e entrega pra todos nós a coroa. Coroa, ó, mãozinha assim, é pra imaginar uma coisinha redonda colocando aqui na cabeça, tá? Pra finalizar, essa coroa é a respeito do quê? Da salvação. Então, ele faz a salvação e põe no coração. Salvação. Isso aqui não é um sinal específico, tá? Se você fizer assim, é meu, mas ele pôs a mão no coração. Então, fez a salvação e colocou a salvação no coração. Vai fazer o sinal de voto, desbravadores. Deus faz a salvação e o amor e entrega. E aí, marcha com Deus e se mantém firme. Agora nós acreditamos que nós temos o compromisso de mostrar Jesus, que é a salvação para as pessoas.
E aí, volta de Jesus é um presente entregue a todos, que é a salvação. Nesse final aqui, a salvação ele só segurou no coração. Pode ver que pode ter alguma diferença no jeitinho de fazer a Libras, na expressão, mas o significado, ele se mantém. E aí você vai poder encontrar outras traduções do hino aí pela internet. Escolhi essa aqui, mas existem outras. Essa aqui é a oficial, tá? Da Divisão Sul-Americana. Estamos chegando ao fim dessa especialidade. Carol, o que eu preciso fazer para obter essa especialidade? A gente ainda tá com algumas pendências por aqui. Vou resolver a maioria que eu puder para vocês. Então, um pouquinho de teoria. Vai ser rápido, não vai embora. Se quiser, acelera esse vídeo só para você ouvir, tá? Pelo menos para você ter uma ideia do que tá acontecendo no mundo. Então, só relembrando o sinal. Seu sinal, se você ainda não tem, quem pode dar? É uma pessoa surda que esteja inserido na comunidade surda, que utilize da Libras, porque é importante que eles usem não só a habilidade visual que eles têm, né, mais desenvolvida pelo uso da Libras, mas também porque é um respeito que a gente tem à comunidade surda de ser uma língua em que os seus nativos na língua possam, né, que a gente também chama de língua de conforto deles, eles possam utilizar isso e a gente não se colocar no lugar deles, né? Que a gente chama hoje de lugar de fala, a gente não se colocar no lugar que seja próprio deles. Então, em aula, a gente deu uma olhadinha nos decibéis. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Os decibéis têm algumas diferenças de níveis de surdez. Então, a pessoa que consegue ouvir até 25 decibéis somos nós, que somos ouvintes. As pessoas que têm uma perda leve, elas conseguem ouvir até 40 decibéis. Se for menos que isso, o som, elas não conseguem ouvir mais. Então, essas pessoas têm uma perda leve, mas elas têm dificuldade com os fonemas, algumas diferenciações que a gente tem na nossa fala. Então, ela consegue compreender, mas tem alguma dificuldade de entender todas as sílabas da palavra. Então, ela vai mais ou menos por dedução do que você está falando. Já quem tem a perda moderada, que até 70 decibéis não consegue ouvir, tem que ser mais que isso, ela já tem dificuldade de ouvir palavras e aí tem dificuldade na conversação. Quem tá na perda severa é até 90 decibéis em média, por aí, e aí só consegue escutar se for uma voz forte, geralmente uma voz masculina mais forte, ou uma voz mais grossa, né, que seja mais forte, ela consiga ouvir. Já quem tem a perda profunda, que é a partir dos 91 decibéis, aí ela já não consegue mesmo ouvir uma voz humana. A gente conversou em aula também sobre o que cada um dos decibéis são no mundo, por exemplo. Uma pessoa cochichando, 10 decibéis, uma conversa normal, 20 decibéis, um barulho de escritório, 50 decibéis, o trânsito intenso, 80 decibéis, a buzina de carro, são 100 decibéis, um concerto de rock, 110 decibéis. Então, quem tem perda profunda ainda pode conseguir, dependendo do nível de perda, do tipo de perda, conseguir ouvir, por exemplo, um show de rock e uma turbina de avião, que aí é muito alto, 120 decibéis. Pode até prejudicar a audição, dependendo da distância. E aí, a gente precisou descrever na especialidade, então se você não conseguiu escrever ainda, presta atenção nessa parte. Qual que é a diferença entre deficiente auditivo e surdo? Então, vamos pensar na perspectiva clínica primeiro, que é a que a gente conhece na medicina. Nessa perspectiva, o surdo é aquele que realmente tem uma perda profunda e o deficiente auditivo seria aquele que tem alguma forma de audição. Isso numa perspectiva bem simplória, porque existe a visão cultural. E a visão cultural, ela considera o deficiente auditivo aquele que não quer se identificar como surdo, e o deficiente auditivo geralmente não utiliza da Libras, não se insere na comunidade surda. Já ele entende também a surdez como uma perda, é a perda auditiva. Já
o surdo, ele entende como um ganho surdo, ou seja, que bom que eu sou surdo porque eu tive a oportunidade de interpretar o mundo visualmente e ter o meu jeito, a minha cultura. Eles têm características próprias, costumes próprios, todos trazidos da língua e do convívio da comunidade surda. Então, a pessoa que se identifica como surda, geralmente usa a Libras, geralmente anda com a comunidade surda e se entende, a gente chama de identidade surda, se percebe como surdo, ele gosta de se entender e ser chamado de surdo e não como deficiente auditivo. Ele não percebe a surdez como uma deficiência, mas sim como apenas uma característica. Portanto, a surdez é uma forma de experimentar o mundo e não um problema, entendeu? Em relação à leitura labial, tem gente que acha que todo surdo faz leitura labial. Não é todo surdo que faz. Depende de treino, de estímulo, de como que a pessoa entrou em contato com o português, né? No nosso caso, né, que a gente está no Brasil. E alguns surdos usam o aparelho auditivo, ele tem mais facilidade de aprender a fala, outros foram treinados por fonoaudiólogas, outros até por amigos familiares, mas existem surdos que não aprenderam a falar, não querem falar, eles têm direito de utilizarem só sua língua de conforto, que é a Libras. E aí também depende de como foi a educação formal desse surdo, porque há surdos que escrevem em português e há surdos que, quando vão escrever, ainda usam a estrutura da Libras para escrever. Então, ele aprendeu ali o alfabeto, aprendeu a escrever algumas palavras, mas ele pensa visualmente, portanto, ele escreve visualmente. E muitas vezes a escrita desses surdos na internet, tem gente que fala que parece de índio, mas não é porque a estrutura da Libras não conjuga verbos. Então, por exemplo, ele vai falar eu, ir, e tá certo, isso é uma estrutura da Libras, que não conjuga verbos, por exemplo. Então, geralmente também são escritas com letra maiúscula todas as palavras, tá? E aí você pode acabar vendo na internet, às vezes, algum surdo falando. Você vai falar, nossa, a pessoa não sabe português. Provavelmente ela tá falando dentro do raciocínio visual dela. Mas o que acontece com um surdo que não sabe falar português, que não sabe escrever português, mas sabe, e muito bem, é totalmente fluente na língua de sinais? Se ele estiver inserido na comunidade surda, ele vai ter ali alguns recursos para o dia a dia, mas os surdos que não têm esse contato, eles acabam sofrendo isolamento social. E é comum que isso aconteça. Infelizmente, muitos surdos estão isolados em suas casas ou limitados ao diálogo com as suas famílias, que são seus intérpretes. Por isso é tão importante você que gostou dessa especialidade se especializar depois, futuramente, estudar sobre como ser intérprete. Você pode fazer uma faculdade de Libras, presencial ou à distância, ou você pode fazer cursos livres também e aprender de fato a língua, convivendo com os surdos e contribuindo para essa comunidade como intérpretes. Então, só para reforçar, a Libras também tem a gramática própria, a estrutura própria, não é igual ao português. Se você fizer igual ao português, a gente chama de português sinalizado, que é quando você usa a estrutura de uma língua de ouvintes em cima de uma língua que é visual, que é feita, construída pelos surdos. Naturalmente, viu? Não é de uma forma que eles chegaram e, vamos criar uma língua. Não, é naturalmente eles foram desenvolvendo, igual aconteceu com a língua oral. Então, quando você for estudar Libras, preste atenção, atente-se a aprender a estrutura da Libras. Não precisa começar estudando a gramática, tanto que aqui a gente só estudou sinais. Mas quando a gente vai fazer tradução, a gente acaba se deparando com algumas questões de gramática. Se a gente vai fazer tradução de música, por exemplo, a gente acaba se deparando com questões de gramática, e é importante considerar. Por que a gramática é tão importante na Libras? Porque os surdos são visuais e a gente que é ouvinte, a gente pensa muito num raciocínio mais sequencial, enquanto eles pensam num raciocínio mais visual. E aí, por vezes, simplesmente não dá para entender o que está falando em Libras se você usar o pensamento de português, porque é outra língua. Já sacou, né? Então, bora pro próximo tópico. Porém, Carolina, se existe a língua de sinais há tanto tempo, né? Onde houveram surdos, onde houveram grupos de surdos, houve a língua de sinais, oficializado ou não. Assim como onde tem ouvinte, as pessoas desenvolvem um código, elas dão um jeito de se comunicar. Se existe há tanto tempo,
Qual que é essa dificuldade que a gente tem no Brasil de ter acesso à língua Libras, deles terem acesso às comunicações oficiais, ou nas mídias, ou na cultura de modo geral? Por que essa dificuldade? Esse problema é histórico. Lá em 1880, aconteceu um congresso que foi, eu considero uma sabotagem mesmo, em que os ouvintes estiveram mais presentes do que os surdos num congresso que seria internacional, e eles decidiriam sobre a educação para surdos. E como tinha pessoas que defendiam muito a questão do surdo ter que falar, que a gente chama de oralismo, essas pessoas proibiram a língua de sinais. Isso atrasou muito, porque em vários lugares do mundo, menos nos Estados Unidos, você acredita? Eles não assinaram esse acordo. Mas aqui no Brasil, na França, em outros países que concordaram com isso, a Libras ficou proibida. Quer dizer que a Libras morreu nessa época? Não, porque eles continuavam se comunicando, só que escondido. Só que aí o que aconteceu? Como estava escondido, ficou mais difícil de padronizar, atrasou um pouco o desenvolvimento. E aí a gente tem uns, mais ou menos 100 anos, de 70 a 100 anos, depende da literatura, que fala sobre isso, a gente passou por esse processo que dificultou. E aqui no Brasil a gente teve um agravante ainda, que foi a ditadura. Então foi uma questão que atrapalhou bastante. E teve uma outra questão que atrapalhou muito, que foi em 1933, época do nazismo. E nessa época os surdos eram considerados dentro de uma categoria de doenças hereditárias. Então eles usavam, para identificar quem era surdo, uma fitinha azul no braço, e também quem tinha doenças hereditárias. E aí, na época, no nazismo, vocês sabem que é uma história muito triste, muito pesada, não vou entrar em detalhes aqui, mas realmente aconteceu de surdos. No começo eles falavam sobre só esterilizar para as pessoas não poderem ter filhos, mas chegou a ter condenação de morte para essas pessoas. Então, é outro caso muito triste, mas que formou a história dos surdos, e hoje, em setembro, a gente comemora em memória dessa história e também buscando a divulgação da Libras, a gente comemora o Setembro Azul. O Setembro Azul é por causa dessa fitinha azul que era usada nesse contexto nazista. Então, o Setembro Azul é o quê? É o Setembro Surdo, não é em relação ao Dia do Homem e tal, é outra coisa, isso aí é da área da saúde. E em relação à Libra, a gente tem o Setembro Azul, que aí tem várias datas comemorativas: Dia do Intérprete, Dia da Língua de Sinais, Dia do Surdo, Dia da Língua de Sinais Nacional, Dia Internacional da Língua de Sinais. Aí tem várias comemorações, tem a semana também da Libras, quer dizer, Semana Surda, na verdade, que é da comunidade surda, que comemora várias datas relacionadas a essa luta, justamente para dar visibilidade, valorizar e divulgar a Libras e a existência dessas pessoas, os surdos. Aí aqui no Brasil a gente tem algumas datas importantes, tem várias, mas eu vou passar só algumas para vocês terem uma ideia de como que aconteceu. A primeira instituição voltada para surdos foi o INES, que se chama Instituto Nacional de Educação para Surdos, de 1857. Aí em 1981 teve a FENES, que é a Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos. Depois a gente teve em 2002 a lei que oficializou a Libras como língua, porque antes ainda tinha essa dúvida, chamavam muito, e ainda hoje chamam de linguagem, mas é língua, e aí deu esse status para a língua, reconhecida como uma língua. Aí em 2004 começou a ser obrigatório a legenda, principalmente nos pronunciamentos oficiais do governo. Em 2008 se promulgou aqui o Dia Nacional dos Surdos, que cai em setembro também. 2010 foi regularizada a profissão de intérprete, que é a que eu estou estudando para ser. E 2015 teve alguns avanços também na lei de inclusão, que a gente chama de LBI. Essa lei é bem importante, envolve várias questões. Então você que se interessa por essa área, leia as leis do seu país. Não é difícil, vai por mim. Você já leu coisa pior na sua escola, tenho certeza. Então, a gente já falou que a Libras tem uma gramática e a gente tem 5 parâmetros da Libras.
Vou passar aqui para vocês quais são os 5 parâmetros. Não vou entrar no que é a gramática, só vou passar os sinais para você ter ideia do que está acontecendo no dia que você for estudar Libras. Sinal de configuração de mão. O dedinho aqui vai sair do dedão e terminar no dedinho. Configuração de mão, que é o formato da sua mão. Movimento, vocês já me viram fazendo isso. Esse é o sinal de movimento. Orientação, é para que lado a palma da sua mão tá. Para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Esse é o sinal de orientação, tem gente que faz assim também. Ponto de articulação ou locação, o que é isso? É simplesmente o lugar do corpo que você está fazendo. Se é aqui na frente, se é nos ombros, se é na cabeça, se é o espaço neutro aqui, tá? Se é no braço, tá? E aí é o mesmo sinal de lugar, para esse nome aí tem o mesmo sinal de lugar. E outra parte que compõe o sinal é a expressão facial e corporal, que pode também ser falado como expressões não manuais. Que aí você faz, ó, expressão do rosto e tem as expressões do corpo, que assim é corpo, e tem as expressões corporais, tá? Expressão. E por fim, se você não conseguiu compreender, eu te ajudo. Calma, fica na paz, que a gente falou em aula, alguns escreveram, outros podem ter faltado, então a gente vai falar mais sobre isso. Vou explicar a diferença entre sinais e gestos, tá? Os gestos, pensa como um aceno, por exemplo, oi, de longe assim, ó. Ou você fala, eu vou ali, ó. Isso também pode ser sinal dentro da Libras, dentro de um contexto específico, mas esses gestos que a gente usa, ó, tudo jóia, ou outros gestos assim, são como mímicas e são coisas meio combinadas de uma forma bem informal, nada estruturada, que várias pessoas de uma comunidade compartilham. É o movimento de alguma parte do corpo que expressa um sentimento, uma ideia, alguma mensagem assim simples. Já os sinais, eles já são mais complexos, eles são mais estruturados, têm gramática, e a gente chama de sinais convencionados, que é quando é combinado por uma comunidade de uma forma padronizada. Ou seja, esse aqui, tudo jóia pra gente, que a gente acostumou assim, na Libras ele tem o sinal de bem ou de qualidade, que é assim, ó. Peraí. Sinal de qualidade é assim. Ou também pode significar dependendo do contexto. Então, os sinais, eles são utilizados por um grupo social, mas ele faz parte de uma língua, tá? Então, não é gratuito. Todo sinal que você faz, todo movimento que você faz, gera um significado. Por isso, muito cuidado na hora de se comunicar com os surdos, porque todo movimento que você faz pode ser interpretado. Por isso, a gente precisa ser bem intencional. Mas não precisa ter medo de falar com surdos, tá? Você tá aprendendo ainda? Explica pra ele, ó. Eu, aprendendo. Eu, não sei Libras, aprendendo agora, estudando. Ele vai ser compreensivo e não vai interpretar tudo que você fizer. Ele vai saber que você está aprendendo. Os sinais também são capazes de expressar qualquer ideia abstrata. Então ele não fica limitado a esses sinais que a gente falou, ó, tchau, tudo bem, vou ali. Sinais, a gente não consegue falar de coisas tipo Deus, por exemplo. Só apontar para cima não quer dizer Deus. Já se você fizer o sinal de Deus, aí você está dando o conceito como uma língua. Então consegue falar de emoções, sentimentos, conceitos. Então realmente os sinais fazem parte de uma língua e os gestos não. Em Portugal, a língua de sinais é chamada de língua gestual. Aí esses conceitos ficam mais misturados, mas aqui no Brasil a diferença é bem clara. Os gestos são mais simples e os sinais mais complexos porque fazem parte de uma língua. Beleza? Deu para entender bem a diferença? Não deu de novo, Carol, ainda tô confuso. Me chama que a gente conversa, tá? De um modo geral, a especialidade está dada. Então, como eu falei para vocês, podem repetir aqui esses vídeos. O mais importante agora é que vocês precisam tirar foto dos sinais, tá? Por quê? O outro item que vai faltar, que é a visita a uma escola, a gente já tá resolvendo. Isso a gente vai resolver em um dia só. A gente vai na visita e tá resolvido, tira foto lá, coloca, descreve como foi e pronto. Agora, esse trabalho de tirar as fotos pode levar alguns dias. Você depois imprime, depois cola, organiza, coloca o nome. Então, é mais demorado. Se você tem essa vontade de fazer essa especialidade mesmo, ter essa especialidade, então se esforce.
Se não der tempo, provavelmente não vai dar tempo pra gente fazer esse último item pra investidura de agora, não deixa de fazer. Porque assim que a gente fizer a visita, você já vai ter concluído a especialidade. E isso te habilita a fazer o Libras avançado, tá? Inclusive, o sinal de especialidade avançada, eu não passei pra vocês ainda, é assim, ó. Então, a gente fez classe, por exemplo, avançado, ou guia avançado, pra você entender um pouquinho do conceito. Então, beleza. Tem mais um vídeo com os conceitos muito legais que eu achei recentemente, que passam por vários sinais que a gente já trabalhou, acrescenta alguns outros, todos dentro do contexto dos gravadores. Vou mandar pra vocês. E assim a gente conclui essa parte da especialidade. Espero que você tenha gostado. Eu sei que essa parte teórica é um pouco mais cansativa, mas aqui no YouTube você pode dar pausa, pode voltar, pode acelerar. Fique tranquilo. Se você não entendeu tudo, é só voltar ou me perguntar. Estamos aí, né, nas reuniões para isso. Então, especialidade encaminhada, em breve concluída, eu tenho certeza que você vai conseguir. Precisar, pede ajuda para alguém para tirar foto ou tirar selfie mesmo. Eu sei que você vai dar o seu jeitinho. Dúvidas sobre sinais, pode me chamar, manda um videozinho aí no privado do WhatsApp, a gente vai conversando, tá bom? Ó, beijo para todos vocês. A gente se vê então. Tchau!